Olá pessoal, vamos à nossa revisão de Física para o IFCE. A prova é agora domingo, tá? Estou gravando isso de sexta para sábado. Então vamos à nossa primeira questão, ok? A primeira questão, pessoal, ela trata do seguinte, né? Você tem um trem de 100 metros de comprimento, atinge a entrada de uma ponte e 50 segundos depois, a extremidade do seu último vagão abandona a ponte. Sendo a velocidade do trem de 18 metros por segundo, podemos dizer que o comprimento da ponte é. Então, pessoal, quando nós estamos fazendo um problema, né, geralmente nós consideramos o corpo como um ponto material, ou seja, um ponto material é quando as suas dimensões não influenciam no problema, tá bom? No caso, no caso do trem agora, esse trem ele é um corpo extenso. Por que ele é um corpo extenso? Porque o tamanho dele vai entrar no problema, tá? O trem tem 100 metros. Imagine que esse trem está na entrada de uma ponte, tá? E esse pontinho que eu vou fazer aqui é o começo do trem. Quando esse trem se deslocar, quando ele chegar nessa posição aqui, essa ponta chegar bem aqui, ele vai ter percorrido o tamanho da ponte, x. Porém, ele não terá atravessado a ponte, porque ele não é um ponto material, ele é um corpo extenso. Ele só terá atravessado a ponte quando o pontinho tiver percorrido os 100 metros que são o seu tamanho. Consequentemente, o deslocamento do trem aqui foi de x mais 100, onde x é o comprimento da ponte e 100 é o comprimento do trem, tá bom? O enunciado também fala que ele atravessa completamente depois de 50 segundos, ok? E que a velocidade desse trem é de 18 metros por segundo. Como todo mundo aqui está em metro por segundo, eu não tenho trabalho nenhum com as unidades. Basta aplicar a fórmula, né? Ou você escreve que distância, velocidade é igual a distância sobre o tempo, ou você pode colocar logo que dvt, né? Que é Deus vê tudo, onde a distância, que vai ser x mais 100, é igual à velocidade, que é 18, vezes o tempo, que é 50. Fazendo esta multiplicação, eu vou ficar com 900, ok? 900, não. X vai ser 900 menos o 100, x vai ser 800 metros, ok? Então, essa ponte tem 800 metros. Entendido, pessoal? Problema é que falar um corpo extenso, você tem que acrescentar o tamanho desse corpo ao problema. Vamos a um outro problema. O nosso próximo problema fala o seguinte, ó. Em algumas estradas, a velocidade máxima permitida para caminhões é menor que a velocidade permitida para carros de passeio, né? Supondo que um carro esteja a 108 km por hora, ultrapassa um caminhão de 40 metros de comprimento com velocidade de 90 km por hora, ambos com velocidade constante. Podemos afirmar, né, que o intervalo de tempo para ultrapassar será, considere, né, o tamanho do carro desprezível. Agora, esse problema, ao contrário do outro, né, vocês estão vendo aqui que o importante não é o tamanho do carro, é o tamanho do... Olha, não é o tamanho do carro, é o tamanho do caminhão. Então você tem um carro, tá? O carro agora vai se comportar como um ponto material, o tamanho dele não importa, tá? É como se fosse um pontinho. Botei aqui um quidzinho, tá? Então, esse carro está com a velocidade de 108 km por hora. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, esse caminhão está com velocidade de 90 km por hora, ok? Esse carro vai andar aqui, vai correr e ele vai ultrapassar o caminhão, tá? E ao ultrapassar esse caminhão, ele vai ter percorrido 40 metros. Como é que eu faço para descobrir quanto tempo levou para esse carro ultrapassar este caminhão? Beleza? Esse problema, pessoal, eu vou fazer da seguinte forma. Eu poderia usar as duas equações horárias da posição, tá?
colocar as duas equações, mas eu vou ensinar um jeito mais rápido e prático para você, tá bom? Quando você tem dois carros, dois objetos, tá? Se você for fazer um problema que dois carros estão indo no mesmo sentido, ou sentido contrário, tanto faz, e há uma distância para separando-os, e ele quer saber o local do encontro, o que é que você vai fazer? A maneira mais rápida de fazer é você calcular a velocidade relativa, tá? O que é isso? É a velocidade de um tomando o outro como se ele estivesse parado, ok? Antes de mais nada, a velocidade do carro é de 108 km por hora. Meus problemas aqui estão todos em metros por segundo, vamos transformar isso para metros por segundo, tanto o carro quanto a do caminhão, ok? Então, caminhão 90 km por hora. Eu tenho que escrever essas velocidades no sistema internacional aqui, que é metro por segundo. Então, todas as duas eu vou dividir por 3,6, ok? O caminhão vai me dar 30 metros por segundo e o carro 30, né? E o caminhão vai me dar 25 metros por segundo, ok? Então essas são as velocidades são as velocidades dos dois. Quando você está fazendo um problema de velocidade relativa, é o seguinte, ó, quando os dois carros estiverem, os dois objetos estiverem na mesma direção, você vai subtrair as duas, tá? Quando eles estiverem em sentidos contrários, um estiver vindo para um lado e outro para o outro, a velocidade relativa você soma. Tá? Como esses dois carros estão em sentidos, mesmo sentido, né? Mesma direção e mesmo sentido, você vai subtrair. Então a velocidade relativa aqui seria de 5 metros por segundo. Tá bom? Se eles estivessem em sentidos contrários, né? O carro estivesse para um lado para o outro, o tempo para o carro ultrapassar o caminhão seria pequeniníssimo, né? Porque eles estão em velocidades contrárias. A soma das duas velocidades daria 55 km por hora, ou quase 200, né? 198 km por hora, se eles estivessem em sentidos contrários. Como eles estão no mesmo sentido, você vai fazer a diferença entre as suas velocidades, ok? Então, a velocidade relativa é de 5 metros por segundo. Aí você vai usar a sua fórmula antiga, linda e maravilhosa da velocidade, média igual a distância, o deslocamento dividido pelo tempo. A velocidade relativa é 5, o deslocamento é 4, né? E eu quero saber o t. Troquei o t aqui, 40 dividido por 5, isso vai me dar 8 segundos, letra C. Ok, pessoal? Esse problema aqui eu coloquei para analisar velocidade relativa. Tá? A maneira mais fácil de fazer isso aqui é calculando a sua velocidade relativa. Lembrem, mesma direção, você subtrai, mesma direção em sentido. Né? Você vai subtrair as velocidades, você vai ter a velocidade relativa. Tá? E sentido contrário, você soma as suas velocidades. Ok, pessoal? Vamos a outro problema. Problema número 3 fala o seguinte. Um motoboy muito apressado, deslocando-se a 30 metros por segundo, freou para não colidir com o automóvel à sua frente. Durante a frenagem, sua moto percorreu 30 metros de distância em linha reta, tendo sua velocidade uniformemente reduzida até parar, sem bater no automóvel. Ponto. O módulo da aceleração média da moto em metros por segundo ao quadrado, enquanto percorria a distância de 30 metros, foi de... Como é que eu faço esse problema? Os meninos estavam me perguntando, professor Torricelli, quando é que eu uso Torricelli? A equação de Torricelli, pessoal, vocês vão usar quando o problema não menciona o tempo, tá? E também não pede o tempo, né? Porque ele pode pedir o tempo. Quando ele não fala do tempo, você vai usar Torricelli, né? E a equação de Torricelli, ela é apenas o seguinte: é a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. Isso aqui é a equação de Torricelli, tá bom? Velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. No caso do problema, vamos ler de novo, tá? E vamos identificar. Ó. Deslocando-se a. Essa aqui é a velocidade inicial deste carro, tá bom? Metros por segundo.
Para não colidir do automóvel, freia durante a frenagem, ela percorre um deslocamento, né, andou uma distância de 30 metros, até que reduz a velocidade até parar. Tradução de parar, velocidade final zero, sem bater no automóvel, né? O módulo da aceleração, ele quer saber o módulo da aceleração, tá? Desse carro, dessa moto, né, em metros por segundo ao quadrado. Tá todo mundo em metro, tá todo mundo em segundo, então a minha aceleração será em metros por segundo ao quadrado. E aí é só substituir, pessoal. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, estou querendo saber, vezes o deslocamento. Então aqui vai dar zero, aqui vai dar 900, aqui vai dar 60, né? Vai ficar 60A igual a menos 900, tá? Passar o 900 para lá. O A vai ficar igual a menos 900 dividido por 60. Dá para cortar o zero, tá? Dá para dividir por 3 aqui, daria 32. Dividir por 2 vai dar menos 15 metros por segundo ao quadrado, né? Por que a aceleração é negativa? Porque ele está freando, mas ele disse que queria em módulo. Cadê a palavra módulo? Está aqui, ó, em módulo. Então a resposta certa, pessoal, é letra B, tá? Entenderam? Problema que não fala em tempo, não pede tempo, não quer saber do tempo, você vai usar Torricelli, tá? Lembrando que tem que ter aceleração no problema. Se não tiver aceleração, também não pode ser Torricelli. Beleza? Vamos ao próximo problema. Bem, esse problema eu coloquei mais pelo gráfico do que por outra coisa, tá? Você analisar as situações que ocorrem, né? E elas numa estrada e ela está sendo representada aqui através de um gráfico que você pode até associar com o plano cartesiano, tá bom? Então, se eu estiver lá no plano cartesiano, essa função aqui, ó, essa parte do gráfico aqui, ó, seria uma função crescente, né? Depois aqui seria uma função constante, não é isso? Depois uma função decrescente, depois uma função crescente novamente, tá? Isso indo para a área da matemática. Como é que eu interpreto este gráfico aqui se fosse uma estrada? Vamos supor que eu vou colocar aqui embaixo, tá bom? Isso aqui é uma estrada, tá bom? Não vai sair reto nem eu querendo, tá? Isso aqui é uma estrada. Vou fazer pequenininho aqui, tá aqui, isso aqui é uma estrada, ok? Aqui é o começo da estrada. Aqui é o começo da estrada. Marco zero da BR, por exemplo, tá? E aí eu tenho um ponto 5 aqui nessa estrada, ó. E eu tenho para cá um ponto 10. E para lá eu tenho um ponto menos 10, tá? Vamos entender o que está acontecendo. Esse pontinho roxo é o meu carro, tá? Então o carro inicialmente ele está bem aqui, certo? O meu carrinho, vamos dizer assim, meu carro, ó, ele está bem aqui, certo? Meu carrinho está bem aqui. Esse carrinho ele vai andando até a posição 10, ok? Depois ele volta, ó, ele foi até a posição 10, passou, né? Ele ficou lá algum tempo, né? Ó, começou aqui na posição 5, foi até a posição 10. Aí na posição 10, ó, ele não foi nem voltou, então ficou parado lá. Ele ficou parado, ó, do instante 2 ao instante 5. Ficou parado 5 segundos, ou 3 segundos. Aí depois ele, esqueci alguma coisa, vou voltar. Voltou, 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 voltou. Quando chegou no instante 7, ele passou aqui pelo zero. Mas ele continuou voltando, 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 voltando. Quando chega no instante 9, ele está bem aqui, certo? Aí, no instante 9, ó, ele está na posição menos 10, ele está bem aqui. E agora ele novamente está vindo para cá, ele veio para cá, está vindo. No instante 13, ele passou de novo pela posição 0 e continuou, né? Porque aqui, ó, continua, beleza? Então ele continuou. Então, análise do gráfico é isso aqui, tá? Você entender o que está acontecendo no gráfico. Tem momentos que esse gráfico, né, que o movimento é dito progressivo, tá?
Quando é que o movimento é dito progressivo? Quando eu estou indo para o sentido positivo. Aí ele é progressivo, ok? Então ele é progressivo, tem uma hora que ele para e tem uma hora que ele está voltando. Quando ele está voltando, o sentido é retrógrado, tá? É até o instante 9, onde ele para bem aqui, e aí de novo ele é progressivo, tá bom? Então, análise estrutural do gráfico é essa aqui, entendeu o que está acontecendo? Ele estava aqui, aí ele veio para cá, aí esqueci alguma coisa, ficou procurando dentro do carro, uns 3 segundos, não achou, voltou até aqui, no instante 9 ele chega aqui, depois ele veio para cá de novo, né? Voltou de novo e passou pelo zero novamente no instante 13 segundos e continuou, tá? Até onde eu não sei. Pronto, agora vamos analisar os itens que tem aqui, tá? Posso fazer várias perguntas sobre esse tipo de problema. A principal dela aqui é o espaço inicial do movimento. O espaço inicial é de onde ele partiu. Ele partiu daqui, então ele partiu da posição 5 metros, tá? Letra B. O que acontece com o ponto material no intervalo de 2 a 5 segundos? Como esse aqui é o gráfico da posição pelo tempo, do 2 até o instante 5, ele não muda de posição. Se eu não mudo de posição é porque eu estou parado, ok? E aí depois ele voltou, né, como eu falei. Em que instantes o móvel passa pela origem? Quando ele passa pela origem, quando ele passa pela origem, pela posição 0, ele passa pela posição 0 no instante 7, tá? Então ele passa na origem no instante 7 e passa na origem de novo no instante 13. Ele passa duas vezes pela origem. E a letra D quer saber qual é a velocidade dele no instante 1,5. No instante 1,5, 1,5 é mais ou menos por aqui, tá? Ele está nesse pedaço aqui, ó. Ok? Nesse pedaço aqui eu quero saber qual é a velocidade. Ah, e como é que eu faço para calcular a velocidade? Você vai pegar esses dois pontos aqui, tá? Os pontos que você tem no extremo dessa reta. Esse ponto aqui, o primeiro ponto, no instante 0, né? A posição dele é 5, que é esse pontinho aqui. E no instante 2, a posição dele, S de posição, tá? Aqui não é um 5, aqui é um S. A posição dele é 10 metros, tá? Então, a velocidade média dele, né, a velocidade escalar dele aqui, não é média, né, está falando de velocidade escalar, vai ser ΔS sobre ΔT, a variação da posição pela variação do tempo. Isso aqui vai dar 5 sobre 2, ou se você preferir, 2,5 metros por segundo ao quadrado, nada que não é aceleração, tá? Então pronto, analisei o gráfico, poderia perguntar várias coisas. Qual é a velocidade nesse trecho? Vocês vão calcular do mesmo jeito, vão pegar dois pontos e calcular a velocidade. Tem que dar negativo, né? Aqui também você pode perguntar aqui daqui para cá, também pode analisar assim, tá bom? Aí você tem várias análises. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Vamos ao próximo problema. Bem, vamos ao próximo problema. O enunciado diz o seguinte: um carro percorre a metade de uma estrada viajando a 30 km por hora e a outra metade da estrada a 60 km por hora. Tá? Sua velocidade média no percurso total foi de quantos km por hora? Pessoal, prestem atenção. Esse problema fala assim: tem uma viagem que ele está fazendo, tá? Entre dois pontos. E ele está dizendo que a metade da viagem, tá? Essa distância aqui, ele fez com uma velocidade de 60 km por hora. E essa outra metade aqui, presta atenção, são duas metades, tá? Essas metades são iguais, tá? Vamos prestar atenção nisso. E essa outra metade aqui, ele fez com uma velocidade de 30 km por hora. Aí ele está perguntando qual foi a velocidade média no percurso todo. Eu tenho duas maneiras de fazer esse problema, tá? Vamos lá. A primeira maneira é a seguinte, é a maneira, vamos dizer assim, normal, tá? Se você tem dois percursos, se ele tivesse dado aqui essas distâncias, tá? E ele perguntasse a velocidade média, o que que você iria fazer? Ele deu a distância aqui e deu a distância desse outro. Como é que se faria esse problema?
Primeiro, você calcularia o tempo desse aqui, certo? O tempo do primeiro, calcularia o tempo do segundo, somaria os tempos, somaria as distâncias e calcularia a velocidade média com a distância total dividido pelo tempo total. Beleza? Quando acontece das distâncias serem iguais, tá? Mas ele não diz qual é a distância. O que é que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa. Se eu sei que velocidade é igual a distância sobre o tempo vai ser a distância dividido pela velocidade, ok? Então, o tempo 1 aqui vai ser a distância, que é d, dividido pela velocidade, que é 60. Tudo bem? Logicamente, o tempo 2 aqui vai ser a distância, que é o mesmo d, dividido pela velocidade aqui, que é 30. Pronto. Agora vamos lá. Como é que eu vou calcular a velocidade média? Vai ser a distância total, que é 2d, tá? Metade d, outra metade d, d mais d, 2d. Dividido pelo tempo, que vai ser esse pedaço mais esse pedaço aqui. Certo? O que é que eu vou... Opa, que é 30. O que é que eu vou fazer? Vou tirar, somar frações, vou fazer isso aqui do lado, tá? Asteriscozinho para as contas bestas. Vou fazer a soma desses dois números. Como é que eu somo esses dois números? Vamos tirar o MMC. Como eles são múltiplos, o MMC é 60. Divide e multiplica. Divide e multiplica, tá? D mais 2D vai dar 3D. Dividido por 60, isso aqui daria D sobre 20, correto? Então, vamos lá. Aqui vai voltando para a nossa conta, vai ficar 2D sobre D sobre 60 mais D sobre 30, deu D sobre 20. Divisão de frações, repete a primeira, vezes o inverso da segunda. Vou cortar esse D com esse D, 20 vezes 20, 40. E todo mundo estava pensando que era só somar os dois e dividir por 2, né? Se tivesse 45 aqui, eu tenho certeza que o pessoal tinha marcado, né? 60 mais 30, né? 90 e por 2, 45. Tenho certeza que se aqui fosse 45, todo mundo ia marcar a letra C. Mas a velocidade média aqui vai ser de 40, tá bom? Professor, entendi, mas você disse que tinha outro jeito, não foi? Foi. Vamos lá. Como é que seria o outro jeito? O outro jeito, aí você vai ter que aprender uma formulazinha, tá bom? A fórmula é a seguinte, ó, e ela só serve, por isso que eu não gosto muito de certas fórmulas, só serve para problemas, mas é interessante essa, tá? Ela só serve para problemas que têm distâncias iguais. Ah, eu fiz a metade do percurso com uma velocidade, eu fiz a outra metade com outra velocidade. Qual é a velocidade média? Chegou, gol de alguém. Como é que eu calculo a velocidade média? Você vai fazer o seguinte, ó, a velocidade média vai ser 2 vezes o produto das velocidades dividido pela soma dessas velocidades, tá bom? Formulazinha, quiser anotar aí, anote, tá? Velocidade média é 2 vezes o produto dividido pela soma. Vamos lá. A velocidade média vai ser 2 vezes a velocidade do primeiro, 60, a velocidade do segundo, 30, sobre 60 mais 30. Vamos lá. 3 vezes 6, 18, né? 30 vezes, fazendo a multiplicação desses três números aqui, vai dar 360, com mais um zero, né? Dividido por 90. Olha que interessante, 360 por 9 vai dar 40, a mesma resposta que eu fiz com isso aqui tudinho, tá? Essa dica é boa, tá? Velocidade, fiz a metade com uma velocidade, fiz a outra metade, duas metades, tá? Iguais, com outra velocidade. Qual é a minha velocidade média? É só 2 vezes V1, V2 sobre V1 mais V2. Agora, se eles fizerem o percurso com distâncias diferentes, tá? Se aqui for 100 e aqui for 200, por exemplo, aí você vai calcular o tempo 1, calcula o tempo 2, vai fazer todo esse procedimento aqui, tá bom? Com as duas velocidades e as duas distâncias. Mas como ele disse que as distâncias eram iguais, tem essa formulazinha aqui que agiliza os cálculos, tá? E tempo é dinheiro, mas no caso de vocês, tempo são questões a serem resolvidas. Vamos para a próxima. Próxima questão diz assim: dois móveis, ambos com movimento uniforme, percorrem uma trajetória retilínea, conforme mostra a figura abaixo. Em T0, eles se encontraram.
eles se encontram, né, respectivamente nos pontos A e B da trajetória. As velocidades escalares dos móveis são VA50 e VB30 metros por segundo, no mesmo sentido. Tá? Setinha aqui, ó, mostrando que estão indo todos os dois para o mesmo lado, tá? Mesmo sentido, direitinho. Em qual ponto da trajetória ocorrerá o encontro? Bem, ocorrerá o encontro, né, porque a velocidade do A é maior que a velocidade do B. Tá? Então, se ele está mais rápido, em algum momento eles vão se encontrar. Ele quer saber quando é que ocorrerá esse encontro. Quando é que o A alcançará o B. Eu vou fazer esse problema aqui, né, parecido com o que já foi feito, só que eu vou fazê-lo agora do jeito normal, como dizem os outros. Tá? A velocidade do A, deixa eu colocar aqui, 50 metros por segundo. A velocidade do B, 30 metros por segundo. Então, o que você faria? Você iria criar a equação horária da posição desses dois, tá? A equação horária da posição aliás, a equação horária geral, né, ela é dada por S igual a S0 mais VT, né? Muito conhecida a fórmula do sorvete, tá? No caso do corpo A, o S de A vai ser igual à posição inicial do A. Qual é a posição inicial do A? 50. Mais a velocidade dele, 50. E o tempo. Tá? Essa aqui é a equação horária da posição do móvel A. A equação horária do móvel B vai ser a posição que o B está em relação à origem. A posição inicial dele é 150. A velocidade dele é 30t. Ok? Agora imagine, cada um tem a sua equação horária, cada um no plano cartesiano seria uma reta, né? Já que isso aqui se assemelha a uma função do primeiro grau. Tá lá, tem a reta, e aí você vai fazer o quê? Você quer saber onde eles se encontram. Você quer saber onde é que o A, S de A, é igual ao S de B. Então basta você pegar a equação horária do A e colocá-la igual à equação horária do B. Tá? E aí leve e traz, faz o x, faz as continhas que tem que ser feitas. 50t menos 30t igual a 150 menos 50. Aqui vai 20t igual a 100. T é igual a 100 sobre 20. Cortou. T igual a 5. Mas eu não quero saber T. Eu quero saber a posição no encontro. Aí, como se fosse um sistema, né? Método, duas equações aí pelo método da comparação, troca o t pelo 5, tá? Se você trocar o t pelo 5 em qualquer uma das duas, tá? Trocar o t pelo 5, tanto na A quanto na B, é para dar a mesma coisa. 5 vezes 50 dá 250, mais 50 vai dar 300. Só para confirmar o que eu disse, tá? Se eu substituir na B, o que é que vai dar? Se eu substituir na B, eu vou ter cadê B? B 150, 150, né? Mais 30 vezes 5. 30 vezes 5 dá 150. 150 mais 150 dá 300. Ok, pessoal? Entendido? Fiz o mesmo problema utilizando a forma que a maioria dos livros adota, tá? Em vez de velocidade relativa. Se eu fosse fazer por velocidade relativa, né, você teria que ver que a distância entre os dois, né, você iria encontrar o tempo que demoraria para que eles se encontrassem. Né? Por exemplo, como é que seria aqui? Vamos ver se dá para fazer esse problema. A distância entre eles seria de 100 metros. Okay? E a velocidade relativa entre eles, se um está com 50 e o outro está com 30, a velocidade relativa entre eles seria 20. Né? Basicamente o que você faz aqui. Ó. Então você teria 100, que seria a distância, e você teria 20, que seria a velocidade, né? 20 não, né? Cadê? Perdi 20, certo? 20 é a velocidade. E para calcular o tempo, o que você faz? Você pega a distância e divide pela velocidade. Aí o tempo do encontro seria 100 sobre 20, que daria os meus 5. O problema é que eu não quero o tempo do encontro, eu quero saber aonde eles estarão, né? Aí o que é que eu faço? Esse é o problema, né? Você vai pegar, descobriu que o tempo é 5 segundos.
você vai fazer o quê? Você vai ver, em 5 segundos eu andaria quanto, né? Com essa velocidade relativa. A velocidade é de 20 metros por segundo. Em 5 segundos, eu andaria 5 segundos, daria 100, com mais 50, 150. Com 150 daria os 300 aqui. Quando o problema pergunta a velocidade, olha, a velocidade não, o tempo, a velocidade relativa é mais prática. Quando o problema pede a distância, é mais prático você calcular. A distância não, né? Onde eles se encontraram, é mais prático vocês utilizarem a fórmula normal. Então é por isso que é bom saber as duas maneiras de resolver um problema, ok? Próximo problema diz assim, né? Na figura estão representados no plano cartesiano os gráficos da posição x, né, pelo tempo, né, do movimento de dois móveis A e B, que percorrem a mesma reta. Se esses móveis se mantiverem em movimento com as mesmas características durante tempo suficiente, eles devem se cruzar num instante na posição iguais, respectivamente iguais. Tá? Então, o que é que ele quer saber? Ele quer saber qual é o local e que horas, né? Que hora é o encontro e aonde que nós vamos nos encontrar, tá? Então, você tem duas retas, então são duas funções do primeiro grau, tá? Que elas vão se encontrar. Como é que você vai fazer isso? O ideal é você escrever as suas funções. Isso aqui seria muito parecido com uma questão de matemática, tá? De construir o gráfico, saber quais são os gráficos. Vamos analisar o gráfico A. O gráfico A está amarelo, né? Eu vou tentar fazer amarelo aqui, ver se não fica tão claro. O gráfico A, a posição inicial dele é 60, tá? Então o S0 é 600. E qual seria a sua velocidade? Eu sei que a velocidade é negativa. Qual seria a velocidade? Note que ele veio do 600 por 400, ó. Ele percorreu essa distância aqui, né? Ele voltou 200 metros em quantos segundos, né? Ele desceu daqui para cá em 5 segundos, tá? Então, eu poderia dizer que é menos 200, né? Que é o deslocamento, é a posição final. Vamos lá, devagarzinho. Posição final menos a inicial sobre o tempo. O tempo que eu tenho, esse tempo aqui, nesse ponto aqui, ó. O tempo foi de 5 segundos. Essa continha vai dar o quê? Vai dar menos 200 sobre 5. Menos 200 sobre 5 vai me dar uma velocidade de menos 40 metros por segundo. Aqui está pequeno, estou vendo o que, que eu faço para dar tudo. Gráfico B. Gráfico B, né? Lembrando, sim, vamos terminar aqui o item A, só para não voltar nessa cor mais. Então, a equação horária da posição desse do A vai ser 600 menos 40t. Isso eu estando na matemática, na física, né? Na matemática seria menos 40x mais 600, tá? Vamos agora para o B. O B começa da posição 0. Então, o S0 dele é 0. E nesses 5 segundos ele andou 100 metros. Então a velocidade é a distância que ele andou, né? Variação de deslocamento, posição final menos inicial, dividido pelo tempo. Essa divisão aqui vai dar 20. Então a equação horária desse outro aqui seria, a equação horária de B seria 0, que eu não vou nem colocar, tá? Mais 20t. Beleza? Aí eles vão se encontrar. Que beleza, que amor é lindo, né? Eles vão se encontrar. Ou seja, mudar para uma cor, o S de A estará na mesma posição que o S de B. Só para efeito de espaço e cor, tá, pessoal? Porque aqui está acabando. Eu vou escrever primeiro o B, que ele é positivo. Então, 20t igual a 600 menos 40t. Passo tudo que tem t para esse lado, vou ficar com 20 mais 40t igual a 600. 20 mais 40 dá 60t igual a 600.
T, logicamente, é 600 sobre 60, que é 10. O único item que tem 10 é a letra A. Então, já morreu na letra A aí, ok? Detalhe importante, vamos ver se está certo mesmo, tá? Se T for 10, isso aqui vai ficar 600 menos 40 vezes 10, que dá 400. 400, né? 600 menos 400, eu vou encontrar 200, posição no encontro. Bateu aqui com o item. Fazendo nesse aqui, 20 vezes 10 vai dar 200 do mesmo jeito. Então, realmente, a posição do encontro é a 200 metros da origem. E para que esse encontro ocorra, eu vou ter que ter gastado um intervalo de tempo de 10 segundos. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Olá, pessoal. Vamos na próxima questão. Fala o seguinte: os três corpos A, B e C representados na figura a seguir têm massas iguais a 3 kg. Ok? Vamos lá. O plano horizontal onde se apoiam A e B não oferece atrito, ou seja, não tem nada com atrito. A roldana tem massa desprezível e a aceleração total da gravidade pode ser considerada como 10 metros por segundo ao quadrado. A tração no fio que une os blocos A e B tem módulo. Eu quero saber qual é a força que está atuando nesse fio aqui, tá? No caso, ou o fio que puxa o A, né? Ou o fio que puxa o B, que seriam os mesmos, apenas com sentidos contrários, tá? Para efeito do problema, eu vou admitir que esse objeto está descendo, tá bom? Já que eu tenho um peso puxando e não tem atrito, então ele vai descer. Vamos fazer as forças que estão atuando em cada corpo. Ele não botou força nenhuma, você que tem que colocar, tá? As forças que vão influenciar no problema, eu vou escrever aqui. Então, eu vou ter uma força puxando para baixo, que é a minha força peso, tá? E eu vou ter, já que ele não está caindo direto, eu vou botar uma força aqui para cima, que vai ser a minha força de tração A, tá? Ou A não, que é o C. Beleza? Que é o corpo C. Essa força de tração está fazendo o quê? Está puxando essa caixa para cá. Ó. Aqui, nesse ponto aqui, está atuando a força de tração C. Ok? Está puxando para cá. Em contrapartida, né? Temos aqui, vamos chamar isso aqui de uma força que está puxando para cá. T de A, tá? E, poxa vida, não quer colocar não. E para cá, eu vou dizer que é o oposto dessa força. Certo? Aqui vai ser a T de A e aqui vai ter uma força, essa mesma T de A, só que é no sentido contrário. Na vertical não tem nenhuma força, zerou tudo. Então vamos lá. Vou fazer corpo por corpo. No corpo A, eu só tenho a tração. Então a tração em A é a massa de A vezes a aceleração do sistema. Certo? E a massa de todo mundo aqui é 3. E a aceleração eu não sei. Tá? Vamos agora ver o que está atuando em B. Em B eu tenho duas forças. Eu tenho a que está puxando e eu tenho a outra na outra direção ali, tá? T de A. E isso também vai dar massa vezes aceleração. Só que são as forças que estão atuando no B. Então, a massa de B. Até que a massa de B é a mesma. Certo? E no C, no corpo C, eu tenho o peso menos a tração que está sendo no sentido contrário. Isso aqui também vai dar massa de C vezes aceleração, certo? A massa de todo mundo é 3. E como está todo mundo amarrado, todo mundo tem a mesma aceleração. O peso, né? O peso do C é a única mudança aqui, porque peso é a massa, que é 3 vezes a aceleração da gravidade. Então o peso aqui é 30, ok? Vamos continuando. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar o A
nessa aqui, tá bom? No lugar do T de A, eu vou colocar 3A. Então aqui vai ficar 3A. Esse 3A vai passar para o segundo membro positivo, né? Então, C de C vai ser 3A mais 3A, que vai dar 6A. Então, esse rapazinho aqui eu vou trocar também, tá? Eu vou trocar o T de C por 6A. Isso vai ficar o quê? Vai ficar 30 menos 6A igual a 3A, ok? Tudo para um lado só. Eu vou ficar com 3A mais 6A igual a 30, o que vai me dar 9A igual a 30. Ou seja, A é 30 sobre 9. E simplificando aqui, que eu não vou ter que dividir, vai dar 10 sobre 3 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração desse sistema aqui, só que ele não pediu isso, ele quer saber qual é a tração no fio que une A e B. Então ele quer saber isso aqui, tá? Ele quer saber essa tração aqui. É 3 vezes a aceleração. Quanto é que é a aceleração? É 10 sobre 3. Cortei os A's, T de A vai dar 10 newtons. Ok? Pessoal, toda vida que tem um problema de fios amarrados, corda, tá? Você tem que primeiro representar as forças que estão atuando em cada corpo, tá? Se você não representar as forças que estão atuando em cada corpo, o negócio não sai. Se tem uma força puxando para baixo e não está caindo, é porque tem uma força puxando para cima. Tração, essa tração aqui, ó, é a mesma que está puxando esse corpo. Então ela é para cá. Aqui a mesma coisa, ó. Eu coloquei primeiro A porque eu achei mais bonitinho começar do A. Então está sendo puxado para cá, tem uma tração de A. Está sendo puxado para cá, tem a tração contrária, tá? Em corpos diferentes. Fiz cada força que atua em cada corpo separadamente e fui fazendo as substituições, tá bom? Problemas desse tipo já apareceram e podem aparecer de novo. Vamos ao próximo. O próximo problema aqui é justamente isso, né? Você tem aqui um corpo, tá? Você está vendo aqui um homem empurrando uma caixa, tá? Desenho super simplificado disso, tá? Um homem empurra um caixote para a direita. Então esse homem aqui está empurrando esse caixote para cá, tá? Com velocidade constante, é o ponto principal desse problema. Velocidade constante. O que acontece, pessoal, se eu tenho uma velocidade constante? Velocidade constante significa que a aceleração é zero. E muita gente acha que ter aceleração zero é estar parado, tá? Não é isso, né? De acordo com as leis de Newton, primeira lei de Newton, princípio da inércia, né? Se a resultante das forças que atuam no corpo é zero, ou ele está parado, ou ele está andando em linha reta com velocidade constante, ok? Desprezando a resistência do ar, o diagrama que melhor representa as forças que atuam no caixote é: bem, eu sei que o homem está fazendo uma força para cá. Se ele está fazendo uma força, força provoca aceleração. Se essa força não está provocando aceleração, é porque tem outra força sendo aplicada na mesma direção, porém em sentido contrário, tá? Então, o desenho que mostra na horizontal duas forças de mesma direção em sentido contrário, eu só tenho o item A. Ah, mas no item A também tem outras duas forças, tem essa para cima e tem essa para baixo. Justamente, né? A força para baixo é a força peso e a força para cima é a força normal. Como não há deslocamento na vertical, elas também têm que ser iguais. Tá? Não há deslocamento na vertical. Aí aqui sim a resultante está dando zero e ele está em, em repouso em relação à vertical, né? Não está nem subindo nem descendo. E em relação à horizontal, elas também são iguais, mas eles estão se mexendo com velocidade constante. Resposta certa, letra A. Ok, pessoal? E o último problema, pessoal, que eu escolhi foi esse aqui, que fala sobre trabalho, potência, tudo em uma questão só, tá bom? Vamos lá. Deseja-se projetar uma usina hidrelétrica utilizando-se a queda d'água que tem uma vazão de 400 metros cúbicos por minuto. Tá?
caindo a água de uma altura de 30 metros. Adote a gravidade de 10 metros por segundo. Considere-se que a densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico. A potência máxima que se pode obter em megawatts será... Vamos lá. Bem, ele quer saber qual é a potência, tá? Então, eu sei que potência é trabalho dividido pelo tempo. Vamos entender que tem uma cachoeira caindo água, tá? Aqui de cima, de uma altura de 30 metros, tá? Há uma vazão de... Vazão quer dizer quantos litros, né? No caso aqui, quantos metros cúbicos estão caindo por segundo. De 400 metros cúbicos por minuto, no caso, né? Por minuto, a cada 1 minuto. Ok? O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Eu tenho que calcular o trabalho que essa água vai realizar aqui ao cair. É o trabalho da força-peso, né? Como se a água estivesse caindo aqui, trabalho da força-peso. Em 1 minuto caem 400 metros cúbicos. Então, eu vou calcular esse trabalho. O trabalho da força-peso, pessoal, é mgh, tá? Trabalho da força-peso. Qual é a massa? A massa não tem massa. Ele falou em metros cúbicos. Então, vou ter que calcular a massa de água. Qual é a massa de água? Aqui, ó, ele deu a densidade da água. Densidade, para quem não lembra, densidade é massa sobre volume. Você vê mais em física, tá? Então, a massa vai ser a densidade vezes o volume. Qual é a densidade? São 400, né? A densidade é 1000 kg por metro cúbico. Então, é 1000 vezes o volume. Qual é o volume? É de 400 metros cúbicos por minuto. Então, fazendo essa multiplicação aqui, vai ter um 4 seguido de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Quilograma. Essa é a massa da água. Tá bom? Então, vamos lá. O trabalho vai ser igual a massa, 4 seguido de 5 zeros, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 30 metros. Fazendo a multiplicação desse monte de zero aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. 12, seguido de 2, 4, 6 e 1, 7 zeros joules. Só que eu não quero o trabalho, eu quero a potência. E para calcular a potência é o trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dividido pelo tempo. Qual é o tempo? O tempo vou ter que ser esse 1 minuto aqui, já que eu usei os 400 metros cúbicos, tá bom? Então, 1 minuto. Ah, sobre 1. Não, eu tenho que transformar em segundos. 1 minuto são 60 segundos, ok? Então, a potência vai ser... Vou cortar um zero com um zero. E 12 por 6 vai dar 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu cortei um zero, né? Eram 7, ficaram 6. Watts, tá? Só que ele não quer watts, ele quer em mega. O que é mega? Mega é uma potência, né? Eu sei que quilo quer dizer 10 a terceira e mega quer dizer 10 a sexta, tá? Então, como tem 6 zeros, se eu fosse escrever em notação científica, né? Seria 10 elevado a 6. Esse 10 elevado a 6 é justamente o meu megawatts, tá? O megawatts, como alguns falam, eu prefiro watts. Ok, pessoal? Então, um probleminha bem interessante que trabalha densidade, massa, volume, trabalho, potência, vazão e outras cositas mais. A resposta certa é a letra B. Beleza, pessoal? Até a nossa próxima aula.